Boa tarde. Eu me chamo Karine, sou psicanalista, consteladora familiar e hoje estou aqui com meu entrevistado, Luiz Roberto Goldolfin, cirurgião dentista, especializado em ortodontia há mais de 30 anos. Então, doutor, gostaria de saber um breve histórico sobre sua carreira. Boa tarde. Então, eu sou formado há 40 anos, isso até me assusta um pouco. E há em torno de 30 anos eu sou especialista em ortodontia e mais ou menos a mesma coisa, pouco tempo a menos. Eu trabalho com aparelhos específicos para o tratamento do ronco e da apneia do sono, que são aparelhos intraorais que a pessoa coloca à noite, na hora de dormir, e tira de dia, né? E ele evita o ronco e trata a apneia do sono. Então, doutor, o senhor pode explicar para nós como funciona, como são esses aparelhos intraorais? Sim, os aparelhos são aparelhos móveis, né, que a pessoa coloca e tira, né, coloca para dormir, usa exclusivamente para dormir. E são aparelhos que trabalham pelo avanço da mandíbula. Então, seja, para a gente encaixar os dentes no aparelho, é obrigado a jogar o queixo um pouquinho para frente e encaixar. Quando se faz isso, se aumenta o espaço na garganta, então o ar começa a passar com mais facilidade, né? Eu vou explicar o que é a apneia e o ronco, né, para a gente poder entender por que o aparelho faz isso. A apneia do sono, ela se caracteriza por múltiplas paradas respiratórias durante a noite, geralmente pelo fechamento, né, ou seja, da região que a gente chama de orofaringe, mas aqui é a parte de trás da garganta, né? Então, nessa região, pela flacidez muscular, às vezes pela obesidade e vários outras causas, né, esse espaço se estreita. E aí, quando a gente tenta respirar, o ar vai entrar e sair, ele provoca a vibração desses tecidos ali do palato mole, da parede da faringe, e com isso produz o barulho do ronco. E em algumas situações, esse espaço reduz tanto que fecha a passagem do ar e a pessoa não consegue respirar. E isso aí é a apneia do sono. E isso vai acontecer várias vezes durante a noite. Então, o aparelho trazendo a mandíbula para frente, ele aumenta o espaço aqui atrás, impedindo que ele se feche, né, não tendo a apneia do sono e também não deixa vibrar, provocando o ronco. Doutor, dentro disso que o senhor colocou, em alguns casos é necessário cirurgia além do aparelho? Sim, tem casos em que pode se lançar a mão da cirurgia, né? Aí existem vários tipos de cirurgias, né? Existe o que a gente chama de cirurgia ortognática, onde o cirurgião ele corta tanto a parte do palato mole quanto da mandíbula e avança um pouco para ganhar espaço ali atrás, né? E tem outras cirurgias que já são feitas pelo médico, geralmente o otorrino, que é a redução dos tecidos ali da garganta, né? Se remove uma parte dos tecidos ali dessa região. Que interessante. Então você citou outras áreas médicas também envolvidas nesse processo, nesse tratamento. Poderia citar algumas áreas e como funciona essa Sim, parceria? sim. Geralmente o médico geralmente tem uma consulta. A maioria das vezes o paciente até chega para a gente indicado pelo médico, né? O médico faz a avaliação e vê que o caso se enquadra dentro da indicação dos aparelhos intraorais e eles vêm para nós, né? Às vezes o contrário, às vezes a gente acha que está além do que o aparelho consegue e encaminha para o médico. Mas tem casos em que a gente pode trabalhar junto com a fonoaudióloga, às vezes com o fisioterapeuta, né? Existem uma série de profissionais que a gente pode trabalhar em conjunto ou em forma individual, né? Dependendo do caso. Que interessante. Doutor, e quais são os resultados alcançados com esse processo do aparelho, com esse trabalho multidisciplinar,
né? Em geral, a gente tem resultados muito bons, na ordem de 80% a 90% de resultados positivos, né, de redução da apneia do sono e do ronco. Então, em geral, a gente tem um retorno muito bom dos pacientes. A maioria das vezes, logo nas primeiras noites que ele dorme com o aparelho, ele já relata que consegue dormir melhor, com mais um sono mais reparador, né? Porque a apneia do sono, ela faz isso, ou seja, essas múltiplas paradas respiratórias fazem com que o sono seja todo entrecortado, e aí a pessoa acorda no outro dia muito cansado, com muita sonolência durante o dia, né? E com o uso do aparelho a gente consegue modificar essa situação. Que interessante. Doutor, tem uma média, mais ou menos, num tratamento? Quanto duraria um tratamento nesse caso da apneia? Sim, assim, na verdade, ele dura para sempre, porque o aparelho ele não traz nenhuma modificação permanente, né? Eu comparo muito com óculos. Tu bota o óculos, tu enxerga, tira o óculos, não enxerga. E esse aparelho é a mesma coisa. A gente dorme com ele, a gente vai ter uma redução no ronco e na apneia do sono. Se dorme sem ele, vai voltar a ter a apneia do sono e o ronco. E aqueles casos mais severos que o senhor falou, além do aparelho, a cirurgia, no caso, né? Não, tem um equipamento que chama CPAP, que é tipo, usa uma máscara, um compressor de ar, que também é indicado principalmente nos casos mais graves, em geral aí o médico que faz essa indicação. Doutor, mais uma pergunta. Quando a pessoa deve procurar ajuda? Em geral, se o paciente ronca, se a pessoa ronca e alguém presencia isso, geralmente a esposa ou o marido, né, deve procurar ajuda, porque o ronco, quase sempre, ele é um sinal de que a pessoa tem apneia do sono. Porque a apneia do sono, ela, se não fosse o ronco, ela passaria despercebida. A gente não consegue, a pessoa que tem não consegue se identificar isso, né? Então, quando tem ronco e alguém já relatou isso, deve procurar imediatamente, porque a apneia do sono, até não falei isso ainda, né? Mas ela interfere de uma forma bastante importante com várias doenças e outras doenças graves, como o infarto, como a AVC, né? Então, o paciente que tem apneia do sono, ele aumenta bastante o risco de vida em função dessas doenças serem aumentadas, né? Serem amplificadas pela apneia do sono. E também, doutor, ele também pode ser um paciente cardiopata e desenvolver a apneia. Também pode ser o contrário, né, doutor? Sim, pode acontecer. E a apneia do sono, ela provoca o aumento na pressão arterial, né? Ela complica a situação de quem já tem diabetes, né? Então, né, tem uma série de doenças que a apneia do sono interfere de forma a piorar a situação, né? Além de ser um problema individual, ainda tem a esposa ali que Sim, sofre, com certeza, o esposo que sofre bastante, o que né? a gente vê é que a pessoa que ronca e tem apneia do sono geralmente não percebe. Quem percebe é ou a esposa ou o marido, né? E aí, justamente porque tem uma dificuldade em dormir em função do barulho, né? E geralmente, quando no casal um ronca, o outro geralmente é o mais prejudicado no seu sono, tem um sono pior, um sono menos reparador, né? Ok, doutora. Gostaria de deixar o contato da sua clínica, o seu Instagram. Sim, o Instagram é @consultório Luiz Godolfin e o telefone da clínica é 48-99911-4329. E ela fica no centro Fica no centro de Florianópolis, na rua Emílio Blum. Ok, muito obrigada pela entrevista e Eu que sucesso. agradeço, muito obrigado, Karine. Muito obrigada.